tem-se falado muito da questão da erosão, como o Sr. Professor estava a dizer, mas também há quem refira o contrário, ou quase o contrário. Harvey Cox falou no seu livro Fire from Heaven sobre o retorno do religioso. O que é que estará mais próximo da extinção, por assim dizer, a secularidade ou a religião? Pois olha, eu penso que o que está em extinção é essa dialética, ou seja, essa oposição. Porque o que é próprio das múltiplas modernidades em que vivemos é, de alguma maneira, nós explicarmos a sociedade a partir de movimentos paradoxais. Eu penso que é tão documentável, do ponto de vista sociográfico, ou etnográfico, ou demográfico, é tão documentável a erosão, como é documentável a reafirmação. Só que é preciso dizer que a reafirmação não é a reafirmação do mesmo. Não é aquilo que sofreu erosão que agora se reafirma. O que acontece é que, de facto, nesta complexidade há um mundo que, de facto, como o conhecíamos, está a conhecer, enfim, uma profunda erosão, mas há também um mundo que emerge. E nessa emergência nós encontramos processos de reidentificação religiosa, mas que, em muitos casos, em particular no contexto do Atlântico Norte, são processos de reidentificação que já não passam pelo paradigma da massificação religiosa. Passam, em muitos casos, até por experiências muito mais eletivas, por grupos de escolha, de eleição, e, portanto, falar de um retorno tem este problema de nós pensarmos que há alguma coisa que regressa como existiu antes. E isso parece-me infeliz, porque não, de facto não encontro facilmente justificação para essa ideia. Mesmo processos como a reafirmação no contexto europeu das comunidades islâmicas, por exemplo, dos muçulmanos na Europa, esse fenómeno só se explica no quadro do que é a geografia das mobilidades hoje, não é? Portanto, é um fenómeno que não é o regresso de um religioso, no sentido de que voltamos a ter alguma coisa que tínhamos. Não, o que de facto acontece é que, ao mesmo tempo que há estruturas de identificação religiosa que se desmoronam de alguma forma, o que resta não é simplesmente o não religioso, o que resta é também, de facto, as reconfigurações dessa experiência, não é? Portanto, eu penso que talvez o que teríamos que ultrapassar é um olhar apenas a partir dessas duas lentes que não nos permitem talvez ver, enfim, a riqueza e a diversidade do que acontece nas nossas sociedades. A propósito das novas dinâmicas e do facto de termos uma sociedade aberta e em constante mutação, vou citar uma frase de Máximo Introvinha que diz que aqueles que creem sem pertencer, creem sobretudo em coisas novas ligadas ao esoterismo e ao New Age. Concorda com essa afirmação? Na sociedade portuguesa, não. Na sociedade portuguesa, aquilo que vulgarmente se designa de New Age, enfim, que é uma categoria um bocadinho difusa e imprecisa para, enfim, designar um conjunto de espiritualidades, produtos literários, enfim, de facto um universo bastante difícil de definir, mas que em todo o caso, se quisermos falar em termos sociográficos, isso tem uma representatividade escassa na população portuguesa. É muito preponderante numa determinada elite urbana, também num certo extrato suburbano, mas relativamente pequeno. E quando nós caracterizamos aqueles que, em Portugal, se declaram crentes sem religião, por exemplo, que é talvez a figura mais próxima do crer sem pertencer, eu diria que são a última periferia católica. Podíamos lhe chamar, se pensássemos no espaço católico como uma eclesiosfera, não é? Com esferas de aproximação sucessivas ou esferas de distanciamento sucessivo, consoante a nossa perspectiva, esta seria uma última periferia. Repare, por exemplo, encontramos
pessoas que se declaram crentes sem religião entre os rurais do Alentejo, como encontramos entre a população urbana da região de Lisboa. E uma parte deles, por exemplo, uma parte significativa deles batizou os filhos, fez escolhas educativas católicas. Por exemplo, nesse grupo encontramos alguma preponderância daqueles que escolheram que os filhos estivessem na escola, na educação moral religiosa católica. Então, esse grupo quase faz parte de um pertencer sem querer. Não, de facto, eles não são pertencentes em que sentido? De facto, eles não mantêm uma relação com o espaço comunitário católico. Não é? Portanto, a relação de pertença deles é muito difusa e a utilização que eles fazem destes bens, digamos, que a Igreja Católica põe à sua disposição, é uma utilização no quadro puro e simples da sua própria lógica pessoal. Por exemplo, no caso destes que escolhem para os filhos a educação moral religiosa católica na escola, não o fazem para reconduzir os filhos a uma determinada tradição católica. Fazem porque, por exemplo, valorizam a possibilidade de uma educação moral no contexto escolar. Fazem-no porque acham que, porventura, mesmo que os filhos, cresçam cresçam fora dessa tradição religiosa, em todo o caso, o confronto com esses valores morais será útil do seu ponto de vista educativo. E, por outro lado, são capazes, em certos casos, de se manter fiéis a uma certa memória familiar e, por isso, também podem batizar os filhos. Mas, de facto, têm um distanciamento total em relação às dimensões comunitárias e institucionais. E quanto ao querer, de facto, ele é mais difuso. Podem misturar coisas. Encontramos no seu universo crente, de facto, crenças que dizem respeito à memória cristã, que ainda transportam, mas também outras dimensões. Mas, em todo o caso, seria difícil, na sua maioria, identificá-los com o terreno da New Age. Porque aí, apesar de difuso, esse universo tem características de alguma precisão, não é? Em alguns domínios do querer, que aparecem, quase sem rasto, quando nós usamos estudos por amostragem, o que quer dizer que são práticas tão minoritárias que, a malha estatística não chega sequer a ter sensibilidade suficiente para as captar. Falou agora em específico sobre a nossa sociedade, a sociedade portuguesa. Sabemos que o nosso país está a atravessar um período complicado, conturbado. Acha que esta época de crise pode levar a uma nova ligação entre as pessoas e a religião? Todos os fatores que dizem respeito às experiências de incerteza existencial, de fragilidade existencial, são fatores que eu diria, desde dos primórdios da sociogénese humana, são fatores de religação ou vinculação religiosa. Portanto, sob esse ponto de vista, antes de mais, é preciso perceber o quê? É preciso perceber que nas situações críticas, nas situações de crise social, as pessoas precisam de mais laços, não é? Precisam de mais solidariedades. E, sob esse ponto de vista, o próprio espaço religioso pode ser um espaço favorável a isso. De facto, as pessoas podem estar mais predispostas, num contexto de crise, para procurar as solidariedades que o próprio espaço comunitário religioso oferece. Mas temos que compreender que hoje as identidades são muito marcadas pelos ritmos biográficos das pessoas, pelas suas circunstâncias, e, portanto, essa aproximação pode ser uma aproximação que possa ser circunstancial também, ou seja, pode ser marcada pela dinâmica de um momento e pode não ancorar-se estruturalmente, no longo curso da vida das pessoas.